Não sei se você entende de fazer pão ou bolo. Contudo, por mais leigos que eu e você sejamos no assunto, nós sabemos que um dos seus ingredientes indispensáveis é o fermento. O fermento faz o pão ou bolo crescer e apresentar aquele aspecto apetitoso. Por isso, o uso do fermento no preparo de um pão ou bolo é visto como algo positivo. Entretanto, o fermento pode ser usado num sentido negativo e essa conotação, por incrível que pareça, tem relação com a Páscoa. Na Bíblia, por vezes, fermento é associado ao orgulho e a associação é feita da seguinte forma: assim como um pouco de fermento é suficiente para fazer crescer toda a massa, um pouco de orgulho pode dominar toda uma pessoa e contaminar todos ao seu redor. Ok, mas e a relação do fermento com a Páscoa? Qual é? Pois bem, em certa ocasião, alguns discípulos de Jesus estavam envolvidos numa situação extremamente reprovável e, ao invés de se entristecerem com seus atos, estavam orgulhosos deles. Percebendo o risco que outros discípulos corriam de ser contaminados com aquele orgulho, o apóstolo Paulo os repreendeu dizendo: "O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado." Paulo, ao usar a figura negativa do fermento, alerta aqueles discípulos de Jesus quanto ao risco do orgulho se alastrar entre eles. Daí a urgente necessidade deles se livrarem do orgulho, que não se ajustava à nova identidade que eles tinham, o que fica claro quando Paulo indica que o propósito de se livrar do orgulho era para que eles fossem massa nova e sem fermento, como realmente são. Ou seja, de acordo com Paulo, o orgulho e a nova identidade daqueles discípulos eram incompatíveis. Por quê? Segundo Paulo, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. A instituição da Páscoa aconteceu há milhares de anos atrás, antes da última praga do Egito, em que todos os primogênitos daquela terra foram mortos, à exceção dos de Israel, em cujas casas, mais especificamente nos batentes de suas portas, tivessem as marcas do sangue de um cordeiro. O cordeiro seria sacrificado e serviria de refeição para as famílias de Israel, e seu sangue nas portas das casas pouparia seus primogênitos da morte. Mas aquela Páscoa era apenas um ensaio para a suprema e definitiva Páscoa, que foi instituída por Jesus Cristo. Assim como houve e aconteceu no Egito, há uma ameaça de morte eterna que está para se cumprir. Quem está ameaçado? Todos os que não amam a Deus de todo o coração e vivem em submissão a Ele. Mas como diz no Evangelho de João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. A ameaça é real, a tragédia se aproxima, mas há uma boa nova. Deus deu Jesus. E Jesus, como o Cordeiro de Páscoa, foi sacrificado, punido em nosso lugar, derramou seu sangue e morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, demonstrando que tem poder para livrar da morte todo aquele que nele crê. E como se isso fosse pouco, crer no sacrifício de Jesus ainda estabeleceria uma mudança radical de coração naquele que cresce nele, uma mudança tal que faria, por exemplo, do orgulho, uma anomalia na experiência de todos os que foram transformados pelo poder do Evangelho. Neste feriado, famílias vão se reunir e, em muitos casos, será uma reunião tensa, visto que conflitos mal resolvidos do passado virão para a mesa e o orgulho será um enorme obstáculo para que as coisas fiquem bem. A comida deliciosa, as bebidas refrescantes e os doces suculentos não serão capazes de mudar esse clima. Por quê? Porque nossos conflitos interpessoais são apenas consequências do nosso conflito com Deus, e é somente depois de sermos reconciliados com Deus que teremos forças para nos reconciliarmos com os que estão à nossa volta. Para sermos reconciliados com Deus, precisamos crer em Jesus, o Cordeiro Pascal que foi sacrificado, e uma vez reconciliados com Deus, receberemos poder para nos reconciliarmos uns com os outros. Aproveite então a oportunidade, creia em Jesus, receba uma nova identidade para ser e viver humildemente, sem orgulho, sem fermento. Um feriado muito abençoado para você e para toda a sua família.